Shalom! Você vai aprender agora como digitar em hebraico usando as fontes S-Hebrew e Times New Roman. Esta é a primeira aula prática de temas inéditos do tipo como. Nessas aulas você vai aprender como usar certas ferramentas indispensáveis para seu desenvolvimento na língua hebraica. Esse tipo de aula dificilmente você vai encontrar em outro curso de hebraico. Para você ter uma ideia, em nenhum curso de hebraico bíblico que fiz, fui ensinado a digitar em hebraico, nem no Brasil, nem no exterior. Tive que aprender sozinho. Por isso, decidi compartilhar com você nesta aula como digitar em hebraico. Quando comecei a estudar hebraico, eu não tinha acesso ao computador. Tudo era escrito à mão. Para montar uma apostila com caracteres hebraicos, por exemplo, era bem trabalhoso. Ou a gente tirava cópia das palavras hebraicas que queria expor e as colava uma a uma com o texto em português, ou datilografava os caracteres portugueses, deixando o espaço em branco para completar à mão. Quando o computador entrou na minha vida, descobri que podia digitar em hebraico. Eu parecia um adolescente apaixonado. Me apaixonei pela fonte S-Hebrew. Acompanhe como digitar com essa fonte chamada S-Hebrew. Eu abro o Word, seleciono a fonte Times New Roman, escolho o tamanho da letra, digito, por exemplo, as palavras Deus é amor, dou Enter, mudo a fonte para S-Hebrew, já instalada no meu computador, e digito com os caracteres hebraicos assim, Shift 0, veja que o cursor está do lado direito, ele anda da esquerda para a direita, como em português, e não da direita para a esquerda, como em hebraico. Por isso eu tenho que mudar de letra por letra. Então a próxima letra é L, W, H, Y, Shift colchete que abre, espaço, H, W, Shift 0, espaço, Shift 0, H, B, H. Está digitado Elohim Hu Ahavá, Deus é amor. Se eu seleciono todo o texto e escolho a fonte Times New Roman, veja o que acontece com os caracteres hebraicos. Eles desconfiguram, na verdade, acompanham o latim e não mais o hebraico. Se eu seleciono tudo novamente e mudo a fonte para S-Hebrew, veja o que acontece com o português. O português ficou como se fosse hebraico. Então eu tenho que marcar de novo o texto lá em cima, o português, e colocar a fonte que eu quiser. Eu estou usando Times New, mas poderia ser qualquer uma. Assim é a digitação através de fontes. Apesar do problema de desconfiguração, de digitar da esquerda para a direita, de ter que salvar os arquivos em PDF ou JPEG para compartilhamento, por cerca de 30 anos digitei usando a fonte S-Hebrew. Foi uma grande bênção se comparado ao tempo que tinha que escrever tudo à mão. Finalmente, descobri que poderia digitar ao mesmo tempo português e hebraico, direto do idioma hebraico e não com uma fonte artificial. Minha vida acadêmica deu um upgrade depois disso. Veja como é fácil instalar o idioma hebraico em seu computador. Para selecionar o idioma hebraico como um dos idiomas principais de seu computador, clique em Iniciar, Configurações, Hora e Idioma, Idioma. Em Idiomas Preferidos, clique em Adicionar um idioma preferencial. Está aberta a janela, digite Hebraico. Selecione Hebraico, clique em Avançar, por fim, clique em Instalar. Você já tem o idioma hebraico como opção. Com o idioma hebraico instalado,
você pode digitar em hebraico com essa fonte compatível com o seu computador, compatível com o hebraico, sem desconfigurações. Acompanhe esse processo. Abra o Word, selecione a fonte e o tamanho da letra de sua preferência e vamos digitar Deus é amor em português. Dá um Enter para digitarmos em hebraico. Então vamos alinhar o conteúdo à margem direita, já que o hebraico é da direita para a esquerda. Vamos mudar o idioma, lá na parte inferior do computador, à direita, você clica lá em português, depois em hebraico, e aí você já está pronto para digitar em hebraico. Vamos então escrever Deus é amor, que é Elohim Hu Ahavá. Então eu digito T, K, U, V, H, O, dou um espaço, porque aí eu já digitei a palavra Elohim, V, U, T, espaço novamente, T, V, C, V. Está digitado então Elohim Hu Ahavá. Agora nós vamos marcar todo o texto, selecionar tudo e mudar, por exemplo, para a fonte Arial. Veja o que acontece. Aí para mudar para Arial eu vou ter que trocar o hebraico para português, lá na direita. Sempre que eu for digitar em português tem que fazer isso. Arial. Você percebeu que mudou tanto o hebraico quanto o português, mas mudou só a forma. Quer dizer, continua o hebraico, continua o português, diferente de quando você usou a fonte S-Hebrew, que aí muda tudo. Então agora eu vou marcar novamente e mudar para Times New, para que eu tenha o formato da letra hebraica similar à da Bíblia. Isso porque a Arial ela imita a escrita à mão. Chegamos ao final da primeira aula do módulo 7 do curso Aprendiz de Hebraico. Até a próxima. Shalom!